Aleluia, glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos a santa palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4. Há poucos dias eu estava lendo um livro, e neste livro o autor falou que quando criança, na escola bíblica dominical, ouvia muitas histórias de Jesus e conhecia todas as histórias de Jesus. Mas depois de um tempo, já no culto com os adultos, a maioria das pregações eram sobre outras histórias. Histórias do Antigo Testamento, que tem muitas histórias de fé, muitas histórias boas. Mas aí a pessoa se deu conta que estava faltando algo. A mensagem sobre Jesus, a palavra, a pregação sobre Jesus. E me chamou a atenção e eu fui impulsionado a meditar naquilo que Jesus disse e naquilo que Jesus fez. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Você encontrou? Eu convido a ficar de pé, com toda a reverência, a santa palavra do Senhor. A partir do versículo 14, onde está escrito: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Até aqui. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus Cristo, te adorando na beleza da tua santidade, cantando louvores. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, porque o Senhor prometeu estar onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nós amamos a tua palavra, nós amamos a verdade. Queremos conhecer, queremos aplicar ao nosso coração e vivê-la intensamente. Fala conosco nesta noite, Senhor. Não permita que saiamos daqui sem ter ouvido, sem ter entendido a tua vontade. Em nome de Jesus. Nesta oração nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado na conta da igreja ou no gasofilácio, e nós apresentamos ao Senhor. E pedimos que o Senhor venha abençoar abundantemente cada irmão, suprir cada necessidade e nos dirigir pelo caminho da vida. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Tudo que Jesus disse é do nosso interesse. E nós precisamos ouvir e conhecer. Tudo que Jesus fez é do nosso interesse. Queremos lembrar aquilo que nós já sabemos, mas queremos lembrar. Isso desperta a nossa fé, alimenta a nossa fé, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar lembrando sempre da palavra do Senhor. O Evangelho escrito por Lucas certamente é o mais completo. Diferente dos outros, Mateus, Marcos e João, Lucas não andou com Jesus quando esteve na terra. Ele não conheceu Jesus nos seus dias aqui na terra. Na verdade, ele nem era judeu. Ele era grego. E ele se converteu depois.
com as pregações de Paulo. No início do evangelho que traz o seu nome, ele diz que fez uma investigação detalhada de tudo que Jesus fez e ensinou. E a partir desta investigação que ele fez, ele escreveu este relato. No capítulo 4 do evangelho escrito por Lucas, logo após Jesus ter sido batizado, ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias em jejum e oração a Deus. No deserto da Judéia, jejuando e orando por 40 dias. Depois que termina o período do jejum, e aí, de fato, ele começa o seu ministério. Ele não começou o seu ministério lá na Judéia, onde foi batizado. Mas os evangelhos mostram que ele logo voltou para a Galileia. Ele voltou para a Galileia. Quando você lê em Mateus, diz que ele voltou para a Galileia, mas ele deixou Nazaré. Ele não foi para Nazaré, ele foi para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele começou o seu ministério. Cafarnaum era uma cidade marítima, ou que ficava na margem do mar da Galileia, ou lago da Galileia. E ele começou o seu ministério de pregação, de ensino, de libertação na Galileia, mas precisamente em Cafarnaum. Nós lemos o versículo 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, a palavra que me chama a atenção aqui é no poder do Espírito. Ele tinha sido batizado, tinha passado por um jejum rigoroso. 40 dias, alguém aqui já jejuou 40 dias direto? Algumas pessoas têm feito isso, mas não são muitas. Mas Jesus fez. E após 40 dias de jejum, no poder do Espírito, cheio do Espírito Santo, controlado, dirigido pelo Espírito Santo, ele voltou para a Galileia. Ele voltou para a Galileia. Aqui não diz diretamente a cidade, mas lá em Mateus está informando que foi para Cafarnaum. Mas aqui está escrito no versículo 15 que ele ensinava nas sinagogas. Fala comigo, nas sinagogas. Observou que é no plural? Jesus andando de cidade em cidade. E lá em Mateus diz que ele andava de cidade em cidade. Foi para os confins de Zebulon e de Naftali. Aquele lugar esquecido, aquele lugar mais distante, onde até se chamava Galiléia dos gentios. E lá naquele lugar esquecido, a luz brilhou. A luz chegou. A luz raiou. Naquele lugar esquecido, ele foi lá, onde ele iniciou a sua pregação, nos primeiros dias da sua pregação, foi lá naquele lugar esquecido. O irmão Deusimar não está hoje aqui, né? A irmã Alcione lembrou do testemunho do irmão Deusimar, né? Aquele que está esquecido, abandonado, ninguém olha para mim, Deus está olhando. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele conhece você e ele ama você. E ele quer o seu bem. Então Jesus foi para a Galileia, no poder do Espírito, cheio do poder do Espírito. E ele ensinava nas sinagogas. Vê que é um dos principais ministérios de Jesus na terra, era o ministério do ensino. É porque a gente destaca sempre o ministério de libertação, de poder, de cura, que foi também. Mas o principal era o ensino, até porque não adianta nada alguém ficar curado e não conhecer nada e não saber nada. O que adianta? Alguém está cheio de saúde, mas não tem entendimento de nada, não conhece nada. O que adianta?
Então, o ministério do ensino, da explicação da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. E este foi um dos principais ministérios de Jesus na terra. Na verdade, o ministério de Jesus foi completo, mas ele começou com um ensino, ensinando qual é a vontade de Deus, ensinando o povo como é a palavra de Deus, qual é o plano de Deus, porque Deus tem um plano para nós. Deus nos ama, aleluia. E ele ensinava na sinagoga. Mas no final do versículo 15 diz assim: sendo elogiado por todos. Fala comigo. Sendo elogiado por todos. Eu fico imaginando, mas Jesus sabia quem ele era. Desde o início ele sabia quem ele era. Ele sabia da missão que ele tinha. Ele sabia que ele tinha uma missão. E a missão não seria fácil. É bom ser elogiado. Quando alguém chega e diz palavras boas a seu respeito, é bom ser reconhecido, ser aplaudido. É bom. Aqui, na Galileia, Jesus estava sendo reconhecido, estava sendo elogiado, as pessoas estavam maravilhadas, e as multidões começam agora a se aproximar, aí até ele, tanto para ouvir a sua palavra, como para serem curados, porque era maravilhoso estar perto de Jesus. Então as pessoas iam, e ele estava sendo elogiado. Mas ele estava andando de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, um ministério itinerante. Aí no versículo 16 diz assim: Jesus foi para Nazaré. Nazaré foi a cidade onde ele foi criado, que também era na Galileia. Ele começou por Cafarnaum, foi às regiões ao norte de Zebulon e de Naftali, andou por várias cidades naquela região da Galileia, mas ele foi também na sua cidade onde ele foi criado. Ele foi na cidade onde ele foi criado. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No final do versículo 16, diz assim: no sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume. Fala comigo, costume. Costume. Essa palavra me saltou dos olhos quando eu li, porque hoje nós vivemos um tempo em que muitos entendem que não precisa de congregar, não precisa ir ao templo, não precisa se reunir. Não, eu creio em Deus e está bom em casa. São os chamados desigrejados. Já ouviu desses? Já ouviu desses? Os desigrejados. Não dá para ser desigrejado. Aí alguém diz assim: porque na igreja tem muita gente falsa. Tem hipócrita na igreja. Tem mesmo. E é porque tem hipócrita que eu não vou? Não, eu preciso ir, porque é na igreja onde eu vou ouvir a palavra de Deus, vou ser exortado, é na igreja onde eu vou aprender a palavra e aprender a obedecer e deixar de ser hipócrita. É na igreja. Aí não vou para a igreja porque tem hipócrita, e no mundo não tem não? No mundo não tem não? Aí é que tem. Aí é que tem. Mas a palavra que chamou a minha atenção é que Jesus foi para a sinagoga, que a sinagoga era o lugar de culto, o lugar de reunião, como nós estamos aqui, sentados, ouvindo a palavra, abrindo a Bíblia, lendo, aprendendo da palavra de Deus. Era costume de Jesus, e não era um costume adquirido de última hora, não. Era um costume que ele tinha desde o seu nascimento, desde a sua infância. Ele era um costume de estar no templo, ou melhor, de estar na sinagoga. Porque na sinagoga se cantam os louvores, cantam os salmos. É na sinagoga que se abre as escrituras para ler.
Era na sinagoga que tinha a explanação, a explicação da palavra de Deus. Nós estamos aqui e é um costume nosso estar aqui. Nas noites de domingo e na semana, nos dias que dá, por causa do trabalho, dos estudos, mas é um costume nosso estarmos aqui. É uma orientação da palavra de Deus, congregar. É uma orientação da palavra de Deus, se reunir para louvar a Deus, para aprender da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tá vendo? Naquele tempo já havia um costume de abandonar a igreja, de abandonar a congregação. Naquele tempo já havia esse costume. Não faça isso, abandonar a congregação, não faça isso. A palavra de Deus diz que não abandone a sua congregação. Ao contrário, devemos incentivar uns aos outros, devemos exortar uns aos outros, aprender uns com os outros. É no relacionamento, é na vida, no dia a dia, que nós aprendemos a palavra de Deus, que nós crescemos no conhecimento do Senhor. O costume. Na verdade, eu penso em uma palavra que eu acredito que vai além do costume, que é mais forte do que o costume, é compromisso. Tem que ter compromisso. Imagine, você vai para a escola e faz a matrícula, aí você tem um compromisso de participar das aulas, de estudar, de aprender, de fazer a prova e depois receber o diploma. Agora imagine se você faz a matrícula e vai lá uma vez por outra perdida, não tem compromisso, você vai receber o diploma? Vai? Não vai não, você vai ficar sem diploma, viu? Não vai receber o diploma. Não vai. Imagine que você arruma um emprego, e o emprego é bom e você gosta, mas você relaxa e não tem compromisso. Vai lá quando dá vontade, quando dá na teia, não tem compromisso. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ser demitido. Vai ser mandado embora. Não serve. Tem que ter compromisso. Agora, eu sempre imagino servir a Cristo como um compromisso voluntário. É um compromisso que está dentro de você. Você se sente bem e você se policia. E você vigia. E você diz, eu vou, eu quero, eu preciso e eu vou estar lá. Eu vou servir com alegria. E serve com alegria. Jesus é o nosso exemplo. E o que ele ensinou, com palavras e com exemplo, é para nós. Então guardemos essa palavra. Então Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras que Jesus leu no livro do profeta Isaías estão escritas lá em Isaías, no capítulo 61. O versículo 1 e 2. Mas uma coisa chama a atenção. É que Jesus não leu
o versículo 2 completo. Ele só leu a primeira parte do versículo 2. Ele não leu o versículo completo. Porque no versículo 2, quando fala de proclamar o ano aceitável do Senhor, a primeira parte, aí a segunda parte diz, e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. A vingança é juízo, porque Deus vai trazer juízo à terra, vai trazer juízo à humanidade. Mas Jesus, naquela ocasião, ele não estava trazendo juízo, ele estava trazendo salvação. Ele estava trazendo esperança, ele estava trazendo vida e não juízo naquela ocasião. E por isso ele não terminou o versículo 2. Mas aqui no versículo 18, nós vemos claramente qual era a missão de Jesus. Primeiro ele faz uma declaração do jeito que está lá, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito prometido, é o Espírito consolador, é o Espírito ensinador, é o Espírito que foi enviado para estar com a igreja, para estar na igreja, e ele habita em cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, vocês não sabiam que vocês são o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vocês? Ei, você não sabia que você é a morada do Espírito Santo? Ele habita em nós. Observe bem, a palavra é habitar mesmo, viu? Não é visitar, não. Né? Ele não visita, ele habita. Ele habita em nós. Mas Jesus lê a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, ele habitou em Jesus, mas ele foi prometido também à igreja, então ele habita em nós. Mas aí Jesus completa: porque ele me ungiu, porque o Espírito ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Evangelizar, trazer palavras de esperança a um povo que não tinha. Os pobres, no contexto de Jesus e no tempo de Jesus, eram tidos como pessoas que não têm Deus. Os judeus entendiam que ser rico, prosperidade, era um sinal de aprovação de Deus. Ser pobre era de reprovação. Aí Jesus disse: o profeta Isaías profetizou e Jesus disse: eu vim e eu fui ungido para evangelizar os pobres. Aqueles que eram desprezados, aqueles que estavam distantes, aqueles que não eram notados, que não eram vistos, eu vim para evangelizar eles. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos. Aqueles que estão cativos, estão algemados, estão presos espiritualmente. Nós conhecemos aquela palavra lá em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, estão sobrecarregados, estão oprimidos, estão com a alma sufocada, estão tristes. Jesus disse: venham a mim os que estão cansados. Ei, se você se sente cansado, Jesus é a tua força e Ele renova as tuas forças, Ele te enche de vigor, Ele te dá vida. É Jesus e Ele mesmo convidou, e o convite dele é verdadeiro, é para valer, e aquele que aceita o convite dele é abençoado, tem a sua vida transformada. Aleluia! E Jesus diz: Ele enviou a proclamar a libertação aos cativos. Essa mensagem continua verdadeira e viva hoje. Estamos proclamando: Jesus liberta os cativos. Dizem que a depressão é o mal do século, onde muitos estão para baixo, deprimidos, sufocados. Jesus é a esperança, e Ele convida os que estão cansados. Ele veio para libertar.
Ainda diz restauração de vista aos cegos. E cegos aqui tem duas aplicações prática e direta. É o cego fisicamente, e Jesus deu vista a muitos cegos espiritualmente, mas principalmente a cegueira espiritual. Ele veio para abrir os olhos daqueles que diziam que viam, mas na verdade não estavam vendo. Quando Jesus curou o cego, aquele cego de nascença, em João no capítulo 8, lá no finalzinho do capítulo, Jesus está falando sobre isso e alguns fariseus indagam. Quer dizer que nós somos cegos? Aí Jesus disse, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos e na verdade não estão vendo, estão cegos espiritualmente, permanece o pecado de vocês. Então Jesus veio abrir os olhos dos cegos. A mensagem de Jesus é luz que ilumina, que irradia, que traz a claridade que todos precisam. É a mensagem de Jesus, é a presença de Jesus. Ele veio abrir os olhos dos cegos. No final do versículo 18 diz, e pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o ano da reconciliação. Literalmente, na lei de Moisés, havia o ano do perdão, o ano do jubileu, o ano em que as pessoas apresentavam as suas questões e eram liberados das suas dívidas, que ficavam livres das suas dívidas. Até quem vendia a terra por tantos anos, no ano do jubileu, volta para o seu antigo dono. Para ele não ficar desamparado, para ele não ficar sem nada, para ele não ficar aí à toa na vida. Né? E Jesus diz que veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo de vida, de salvação. É o tempo de esperança que Jesus proclama. Lá em Isaías, quando você for ler Isaías no capítulo 61, veja que no versículo 2 ele continua a anunciar o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Essa segunda parte Jesus não fala, ele fala só até aqui, proclamar o ano aceitável do Senhor. O versículo 20 diz assim, tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Lembra que nas cidades da Galileia, onde Jesus pregava, as multidões eram atraídas para ele e elogiavam a sua palavra, e elogiavam a sua pregação, os seus feitos, as suas maravilhas. Ele estava sendo reconhecido nas cidades da Galileia, mas agora ele estava na sua cidade, onde havia sido criado, em Nazaré. Todos tinham os olhos fixos nele. Queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Irmãos, essa palavra tem muito tempo que eu li. Tem mais de 30 anos que eu li essa palavra e me saltou das páginas da Bíblia. Quando Jesus declara, hoje se cumpriu esta palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. O dia da salvação chegou. Jesus está declarando ali que ele é aquele que foi ungido, ele é o Messias, ele é o Salvador. E aquele que se aproxima dele, aquele que se chega a ele, é alcançado por ele, é salvo por ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse, hoje se cumpriu esta palavra nos seus ouvidos. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que ele saía dos lábios e perguntavam. Aí começou as indagações, né? Ei, mas ele nós não conhecemos desde muito. Ele não foi criado aqui entre nós. Como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele faz isso? Como é? Que poder é esse? Dar a entender que Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga, mas não pregava.
Até porque na lei de Moisés dizia que os levitas começavam a servir de fato a partir dos 30 anos. Então, antes dos 30, estava só aprendendo, só sentadinho aí, só aprendendo, só recebendo. Depois dos 30, aí ia exercer o ministério. E agora chega Jesus, que nunca tinha pregado em Nazaré, aos 30 anos, depois que foi batizado, que a sua fama se espalhava pela Galileia. Ele chega lá, começa a pregar, e as pessoas maravilhadas e perguntavam: não é ele o filho de José? Nós não conhecemos? Como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele faz tudo isso? Versículo 23. Então Jesus diz: sem dúvida vocês dirão a mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum. Lembra que Jesus começou a sua pregação em Cafarnaum, na Galileia? E Jesus disse: vocês vão dizer: ei, o que nós ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui. Faça também aqui entre nós, na sua cidade, onde você foi criado. É verdade o que você fez lá, o que chegou aos nossos ouvidos, que você fez lá em Cafarnaum, faça aqui também. E Jesus está dizendo: vocês vão me dizer: ei, o que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Então Jesus disse: de fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O profeta é rejeitado na sua terra. O profeta é rejeitado na sua terra. Quando eu li esse versículo aqui, meditando essa semana, uma outra palavra eu comecei a considerar. Nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Eu estou aqui, alguns irmãos já me acompanham aqui há 20 anos. Quase todos os domingos eu estou aqui pregando. É de casa. É de casa. Às vezes chega um de fora, aí traz uma palavra, às vezes é até a mesma, até igual. Aí, rapaz, vê lá como o pastor falou, só porque é de fora. O de casa não tem, não, de casa. De casa. Agora o de fora, meu amigo, é um impacto. E o pior é quando nem conhece, é aqueles da internet, né? O cara falou bonito, não sabe nem a vida do camarada. Mas não é de casa, né? Aí Jesus disse: eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Não tem muita credibilidade. Tem um ditado que diz assim, que santo de casa... Aí, vocês conhecem, tá bom? O santo de casa não faz milagre. Né? Aquele que é conhecido, que todos sabem quem é. O poder é de Deus, é Deus quem faz. E a palavra de Deus é viva, é a palavra de Deus que produz vida em nós. E nós precisamos aprender a valorizar o que temos. E nós precisamos aprender a valorizar o que somos. Nós precisamos saber quem somos. Quem é você? Você precisa saber que você é filho de Deus. Que você é amado por Deus. Que Deus ama você. Você precisa saber que um preço muito alto foi pago por você. E não é porque você merecia, não. É porque Ele é bom. E Ele quer você. Ele ama você. Ele quer você. Ninguém pode arrancar isso de mim. Ele me ama. Ele me ama. Irmãos, quando Jesus disse isso, aí Jesus lembrou de dois fatos que está registrado no Antigo Testamento. E ele disse que no tempo de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas Elias foi enviado naquele tempo difícil de seca, a não ser a uma viúva de Sarepta em Sidom. Com essa palavra, Jesus estava dizendo: quando o seu próprio povo rejeita, Deus vai mandar você para os gentios, vai mandar você para os de fora, vai vir alguém que vai acreditar em você.
E Jesus continuou, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Foi Jesus quem disse que havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado. Eu fico imaginando a fé daquela menina, que lá na Síria, ela chega e diz, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado. Onde foi que aquela menina tirou essa fé para dizer isso lá? Se ela não tinha presenciado isso, se ela não tinha visto isso. É tremendo, viu, irmão? Pensa nisso. Mas Naamã, um sírio, um estrangeiro, que não fazia parte do povo de Israel, acreditou, veio de lá e ele foi curado. Glória a Deus! Quando Jesus disse isso, irmãos, aqueles que estavam com os olhos fitos nele, ouvindo com atenção, se mudaram de semblante, de atitude, se encheram de ira, ficaram enraivecidos e já queriam agora matar Jesus. No versículo 29 diz assim, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Porém, Jesus, passando pelo meio deles, foi embora. Aí eu digo, meu Deus, se Jesus não soubesse quem ele era, ele desistia. Há poucos instantes estava sendo elogiado, estava sendo aplaudido, estava sendo reconhecido. Agora a multidão enfurecida se levanta querendo matá-lo. Olha, não me quer aqui não? Vou para outro lugar. Vou pregar a outros que querem. Tem pessoas que querem. Tem pessoas que querem ouvir. Tem pessoas que precisam e querem. Então vou pregar a elas. Meus irmãos, tudo que Jesus fez e ensinou diz respeito a nós. Nós precisamos guardar no coração as palavras de Jesus e viver aquilo que ele fez por nós. Ele nos salvou, perdoou o nosso pecado, nos libertou, nos fez filhos de Deus, nos deu o direito de filhos, de morar no céu. Ele nos deu este direito. Isso é maravilhoso. Guarde esta palavra no seu coração. Você já tem esta convicção? Você já tem esta certeza? Você já sabe quem você é? Você já sabe que Deus ama você e não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha certeza de vida eterna e tenha um coração cheio de gratidão ao Senhor. Curve a sua cabeça. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que o Senhor nos deu, porque é a palavra viva do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tens falado ao nosso coração e nós queremos guardar a tua palavra no nosso coração e estar em comunhão com o Senhor todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. E eu venho pedir, Senhor, se há alguém aqui que